Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você que é estudante, você que curte humanas. Aqui nossas videoaulas são voltadas para as ciências humanas, né? Temos aulas de história, filosofia, sociologia, geografia. Temos também matemática básica e inglês. Esse módulo em específico é a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Já estamos aí na reta final. Hoje essa aula tem capítulo duplo. Vamos tratar aqui o capítulo 55 e o capítulo 56. O 55, se eu tivesse morrido há 15 anos. E o 56, a segunda sentença, né? Se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Tem lá a playlist com as aulas anteriores separado, para que você possa fazer uma análise prévia e entender do que estamos tratando aqui, para que a aula não fique repetitiva e extensa, tá? Então aproveita aí para maratonar. Utilize esse trabalho como um audiobook. Eu, na época da graduação, esse livro ele me ajudou muito para entender microhistória, história social, entender o que foi o período da Contra-Reforma. Isso aqui é a Idade Moderna, tem o processo das grandes navegações. Então foi um livro para mim muito útil na época da graduação e eu acredito que possa te ajudar também. Então chega de papo, vamos para a aula. O capítulo 55, quando o Menóquio ele vai estender a carta que ele escreve para o Inquisidor, fazendo um apelo de misericórdia, né, para livrá-lo da morte, e onde ele faz os seus lamentos. Lembrando que é o segundo interrogatório. No pé da página do escrito, né, da carta ao pároco de Montereale, Giovan Daniele Melchiori, a qual a carta que Menóquio ela foi destinada, ele fez algumas anotações a pedido do próprio Menóquio, datadas de 22 de janeiro de 1597, onde ele declarava-se que se o interior puder ser julgado pelo exterior, já que Menóquio levava uma vida de cristão e ortodoxo, tal cautela, como sabemos, e como talvez soubesse o próprio pároco, era mais do que oportuna. Mas a vontade de submissão expressa no escrito era com certeza sincera, até certo ponto. Evitado pelos filhos, que o consideravam um peso, uma desonra para a aldeia, uma ruína para a família, Menóquio procurava com afã ser reintegrado à igreja, que por uma vez já o afastara, marcando-o visivelmente como repróbabo. Por isso, fazia o patético gesto de reverência aos superiores, de reverência e submissão aos inquisidores, isso em primeiro lugar, e o que é compreensível, né? E depois aos bispos, aos vigários, os párocos, os capelães e curas, um ato de reverência inútil, em certo sentido, porque no momento em que essa carta ela for escrita, as investigações do Santo Ofício elas ainda não haviam recomeçado. Digo, as investigações do segundo incidente, né? Porém, o impulso irrefreável de procurar as coisas grandes atormentava Menóquio, deixava-o confuso, fazia que se sentisse culpado e como alguém que caiu em desgraça ante o mundo, e agora invocava desesperadamente a morte. Mas a morte se esquecera dele quando ele faz o lamento. A morte fez justamente o contrário comigo, levando-me um filho, e depois me levou a mulher. Então se amaldiçoava, se eu tivesse morrido há 15 anos antes, quando para a desgraça de seus filhos começaram os problemas com o Santo Ofício. Após um novo interrogatório, esse em 19 de julho, perguntaram a Menóquio se queria um advogado, ao que ele respondeu: eu não quero outra defesa a não ser a misericórdia. Todavia, se pudesse ter um advogado, eu teria, mas sou pobre. Durante o primeiro processo, Zianuto, o filho primogênito de Menóquio, lutara muito em favor do pai,
procuraram ali um advogado, porém Zianuto estava morto e os outros filhos não mexeram um dedo. Foi-lhe designado um advogado, o Agostinho Picense, que em 22 de julho apresentou ao juiz uma longa defesa do pobre coitado Domênico Scadella, e nela afirmava que os testemunhos recolhidos eram de segunda mão, contraditórios e deficientes pela clara animosidade do tema. Isso demonstrava nitidamente a pura simplicidade e ignorância do acusado, para o qual se pedia absolvição. Mas, infelizmente, em 2 de agosto, a congregação do Santo Ofício se reuniu. Menóquio foi declarado por unanimidade um relapso, um reincidente. O processo terminara, decidiu-se, no entanto, submeter-se o réu à tortura para arrancar-lhe o nome dos cúmplices. Isso acontece em 5 de agosto. No dia anterior, a casa de Menóquio fora revistada e, na presença de testemunhas, haviam sido abertas todas as caixas e confiscado todos os livros escritos do Menóquio. E esses escritos, do que eles se tratavam, infelizmente não sabemos, já que ele não foi catalogado, ele simplesmente foi destruído, né? Provavelmente eram livros do Index, eram as suas anotações, né, de heresia, já que era a sua acusação principal. Enfim, a ignorância e a estupidez da época fez com que esses executores da lei do Santo Ofício destruíssem o campo de leitura do Menóquio. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né? Dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.